Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui no Selma na Mente. Hoje, no dia 17 de outubro, estamos aqui na nossa escola, na DEEP, né? Para variar, depois de uma aula muito fantástica também hoje. Bom, hoje nós vamos falar de uma coisa que eu não tenho como me furtar, porque foram muitas perguntas a respeito desse assunto, que é: por que os psicanalistas estão apavorados, né, e estão rechaçando, estão se colocando contra toda e qualquer possibilidade de um Estado autoritário acontecer aqui no nosso país, né? Bom, porque a psicanálise ela não funciona em Estado autoritário nenhum, nem em Estado autoritário de direita, nem Estado autoritário de esquerda. Não há possibilidade da psicanálise existir, né? A psicanálise, ou ela não existe no Estado autoritário, né, onde não haja o Estado de direito, onde não haja as liberdades democráticas, ou ela é perseguida gigantescamente, como aconteceu na Alemanha nazista. O Hitler perseguiu a psicanálise, ninguém podia praticar psicanálise, as pessoas imigraram, fugiram da Alemanha, foram para os Estados Unidos e para outros lugares, muita gente para a Inglaterra também. Por quê? Porque não podiam praticar psicanálise. Agora, por quê? Por que a psicanálise não existe num lugar onde não haja um Estado de direito, uma democracia? Porque a psicanálise é uma filosofia de liberdade. A psicanálise é a liberdade, é a possibilidade da liberdade. Por quê? Porque a psicanálise, ela parte a grande contribuição do Freud foi o fato de que nós todos temos um inconsciente. E o grande paradoxo, né, da psicanálise é que é a consciência de que eu tenho um inconsciente que faz com que eu possa ter responsabilidade sobre a minha vida. Então, para que eu possa ter consciência, eu preciso ser livre para ter essa consciência a respeito do meu inconsciente. E como é que a gente acessa esse inconsciente que muitas vezes, do qual a gente não é escravo? Isso é uma outra coisa que a psicanálise traz, e outras linhas talvez não, mas a psicanálise com certeza, de que eu não sou escravo desse inconsciente, porque eu estou consciente de que ele existe e que ele não é algo que age por mim, mas é algo que age apesar de mim, muitas vezes a minha revelia, muitas vezes a meu contragosto. E como é que eu faço para acessar esse inconsciente? Porque é lá que estão os meus desejos, os meus reais desejos. Eu vou acessar esse inconsciente, e fique claro que a gente não vai acessar ele completamente nunca, né? O meu autoconhecimento vem da minha consciência do meu autodesconhecimento. Mas como é que eu faço para acessar esse inconsciente, onde estão os meus reais desejos? Eu vou acessar principalmente através de um mecanismo que o Freud desenvolveu chamado associação livre, que é quando a gente vai conseguir, né, de uma certa maneira, burlar a nossa censura para a gente acessar elementos que estão guardados aí no nosso inconsciente. Olha como é o nome disso: associação livre. Se é livre, eu não posso ter um Estado autoritário que não me permita o livre pensamento e a livre comunicação. Porque se eu não tenho livre pensamento e a livre comunicação, eu não consigo estar na associação livre para buscar esses conteúdos que estão no meu inconsciente. Agora, por que eu tenho que buscar esses conteúdos que estão no meu inconsciente? Primeiro porque, como eu disse, eles agem, esses conteúdos, apesar de mim, e muitas vezes a minha contragosto, causando o quê? Sintomas. Então, os meus desejos que estão lá no inconsciente, eles vão se chocar com a realidade, com as regras, com as normas. E vejam, se são normas que não permitem que eu entre em contato com estes desejos,
Por quê? Porque essas normas consideram que esses desejos são errados. Por exemplo, essas normas, que podem ser normas religiosas, normas morais, enfim, pode ser o medo de quem impõe as normas dos seus próprios desejos, portanto não aguenta ver esses desejos estampados aí nas outras pessoas. Então, o fato de eu não tomar posse desses desejos, porque eu não posso nem sequer admitir que eu os tenho, vai fazer com que essa tensão entre desejo e realidade se mantenha. E todas as vezes que a gente não dá vazão para esses desejos de uma forma ou de outra, eles podem invadir de uma forma extremamente violenta. Quando eu não admito a minha violência interna, quando eu acho que ela não deveria existir, ela pode se apresentar de uma forma descontrolada. E o que acontece? E caso ela não se apresente, justamente essa tensão entre o desejo e a realidade, né, quando o desejo tenta se apresentar e ele não pode, porque eu não posso lidar com ele, não quer dizer que eu vá, inclusive, executá-lo, mas eu tenho que saber que ele existe, eu tenho que dar voz para esse desejo, eu tenho que admitir esse desejo. E num lugar onde não haja essa liberdade, esse desejo nunca vai acontecer. E se ele não acontece, o superego, que não admite que ele apareça, mas ele vai aparecer, vai deformar na forma de sintomas. Então, por exemplo, pânico. Pânico está ligado ao fato, né, o que a gente chama de síndrome do pânico, neurose de angústia, está ligado aos desejos sexuais que eu acho que eu não deveria ter. Então eu estou numa heterossexualidade, eu tenho desejos sexuais que podem nem ser os maiores, podem ser os heterossexuais mesmo, os maiores, mas se eu temo, porque na sociedade em que eu estou, a homossexualidade não é autorizada por um Estado autoritário, um Estado sem liberdade, esse desejo vai ficar sempre me atazanando, apesar de mim, causando sintomas como pânico. Então, como é que nós vamos trabalhar no consultório, né, para resolver, para ajudar o paciente numa neurose de pânico, se o Estado em volta não me autoriza nem de falar disso, porque considera isso errado? Então, acho que agora vocês têm uma resposta, e é a nossa resposta, dos psicanalistas em geral, e desta escola, da DIP, né, repudiando qualquer tipo de Estado autoritário e que tente impedir que o ser humano possa tomar posse de si mesmo. Então, tá aí a resposta da DIP, por mim, pela Selma Patovilla, né, para essa questão toda sobre essa ameaça da gente vir a ter um Estado autoritário. Isso é a contramão da psicanálise. É tudo que a gente não pode ter para que o humano possa não sofrer. Sofrimento, para a psicanálise, tem a ver com não liberdade. Uma excelente noite para todos, com muita liberdade.